Senhores candidatos, a nossa pergunta agora é sobre o Instituto de Previdência dos Servidores. É aquilo que paga, é aquele órgão que paga, recolhe os recursos da aposentadoria, também partilhados, patrão e empregado, e que depois paga as aposentadorias, encarregado de pagar as aposentadorias dos servidores. O IPREV é um Instituto de Previdência e é uma autarquia que gerencia a arrecadação previdenciária dos servidores, fazendo as aplicações necessárias e paga as aposentadorias dos mesmos. Quando ele foi criado, a legislação federal de previdência mandou a prefeitura pagar um passivo relativo à inexistência de arrecadação previdenciária anterior à criação do IPREV. Em 2015, o prefeito Paulo Alexandre aprovou uma lei que reduziu esse pagamento, que era de 6% para 2%. Além disso, em 2017, passou a usar parte dos rendimentos das aplicações financeiras da autarquia para cobrir parte da obrigação da própria prefeitura com o IPREV. Duas manobras bastante estranhas, para não usar outros adjetivos. A pergunta que nós fazemos aos senhores é a seguinte: se eleito, retomará os percentuais de pagamento do passivo de responsabilidade da Prefeitura de Santos? Primeiro, dizer que o que aconteceu no IPREV foi um roubo. Não tem outra palavra, foi um roubo. A administração foi lá, pegou dinheiro do IPREV, que não é banco, é um fundo para manter e para financiar as aposentadorias dos servidores que cumprem a sua tarefa, se aposentam e têm direito a uma aposentadoria, a uma vida digna. A atual administração foi lá e retirou o dinheiro. Não só fez isso, contraiu uma dívida e agora, através da PLC 173, suspendeu, inclusive, o pagamento das prestações que estava repondo isso, passando essa dívida para a futura administração. Uma gestão do PSTU, como eu falei antes, vai ser entregue a cidade aos conselhos populares. E nesses conselhos terão representantes do funcionalismo, e lá é que será decidido a questão da CAPEP. E como uma administração é voltada aos interesses dos trabalhadores, nós vamos propor, a primeira coisa, que o Conselho não siga a PLC 173. Nós vamos, sim, repor as perdas, isso é sagrado. Valorização do funcionário e reposição de perda, isso é sagrado, é um direito. Isso não se negocia, isso cumpre-se. E essa é a nossa proposta para a questão, inclusive não só do IPREV, como da CAPEP. Nós temos que resgatar isso. Como nós falamos, a nossa administração tem que romper com isso daí. As atuais administrações, que governam para 1%, vai cada vez tirar mais daqueles que trabalham e que constroem essa cidade. E é isso que nós queremos reverter agora. Nós queremos que quem governa a cidade seja aqueles que trabalham e constroem essa cidade. E grande parte desses que trabalham e constroem essa cidade é o funcionalismo público municipal de Santos. Eu gostaria também de complementar aqui que a minha campanha é feita por militância e todos eles estão trabalhando de voluntários. Não existe nenhum pagamento para qualquer tipo de apoio que a gente receba, e não vamos receber de empresários também, sabe? Essa é a nossa posição. Como eu falei antes, a minha mãe e a minha irmã trabalharam na prefeitura, foram funcionárias públicas, a minha mãe falecida, mas ela recebia o que? Aposentadoria também. Quer dizer, vai atingir a pessoa, e a minha irmã hoje também depende desse pagamento, né, da sua aposentadoria. Esse processo hoje, político que existe, estão atingindo a quem? Aos mais fracos, aqueles que precisam mais. Isto realmente é um horror, é apavorante esse tipo de postura. E o pior de tudo é que as pessoas às vezes se deixam enganar por essas pessoas que têm campanhas milionárias, que colocam aí como se tempo de televisão lá para cima, gastos em internet, se deixam enganar por essas pessoas. Como é que pode acontecer um tipo de raciocínio de qualquer governante de prejudicar aquele que se aposenta? Tem uma idade já avançada, todo mundo que se aposenta. Às vezes tem dependentes que também vão precisar
ser sustentados ou complementados o que o aposentado ganha para a sua família. É uma vergonha, nós temos que corrigir isso de qualquer forma. Temos que mostrar que Santos pode ser pioneira nesse tipo de atitude. De que forma? Participando, como eu falei, tudo aquilo que envolve o trabalhador tem que ter também a participação do trabalhador, para que você possa ter a clareza das dificuldades e das soluções. Não há ninguém que faça um milagre com um condão mágico, com uma varinha mágica. Não existe isso. Nós temos que ter uma participação de todos. O nosso processo, qual é? É o processo do humanismo. É tratar do ser humano. Falei isso desde a primeira vez que eu me apresentei como candidato, também porque não foram cumpridas uma série de coisas, um projeto feito por mais de 500 artistas, que foi assinado pelo candidato então, e que não foi cumprido nada até hoje. Quer dizer, essas promessas em vão, mentirosas, é que a população e o eleitor tem que ver e procurar um caminho correto, que é realmente representativo da classe trabalhadora, dos funcionários públicos, né? Como nós estamos colocando aqui, diversos problemas que estão sendo levantados. A questão do IPREV, meu caro servidor, é muito séria. Nós temos aí a redução do repasse e a própria prefeitura utiliza rendimentos do IPREV para efetuar pagamento das dívidas relativas a ela própria. Isso é uma situação que nós temos que rever de forma radical. É lógico que sempre devemos fazer um exame, uma auditoria, saber qual a posição. Mas, infelizmente, com as sucessivas administrações, nós tivemos aí nomeações e tivemos direções ligadas por parentesco, amizade ou coisa que o valha. Na minha administração, como foi no tribunal, nós utilizamos servidores públicos e pessoas técnicas. Nós não admitimos de forma nenhuma pessoas ligadas por qualquer outro tipo de relação, exercendo função de diretor e direção em qualquer órgão. Nós vamos trazer um técnico, vamos examinar, vamos conversar com o servidor e vamos verificar qual a situação exata do Instituto, para então nós tomarmos uma decisão. Agora, é certo que o repasse tem que ser aumentado, nós vamos procurar estudar essa possibilidade e jamais, evidentemente, tirar do próprio IPREV para pagar dívidas da prefeitura, porque isso nós estamos expoliando o Instituto, que é uma autarquia e que tem personalidade jurídica própria. Aguardem que vou estudar o assunto com muita seriedade junto com os servidores. Bem, nós vamos promover uma programação dos repasses dos recursos em atraso com o Instituto próprio de Previdência. Aliás, recentemente nós tivemos notícia aí de que a Prefeitura, com a quiescência da Câmara, deu mais uma rasteira aí e jogou para frente aí um bocado de dinheiro que deveria ter sido pago ao IPREV. Então, eu continuo dizendo que a administração, nesse caso, deve ser compartilhada e, sem dúvida alguma, nós temos que ter um especialista para tratar desse assunto. Mas quem deve, tem que pagar. Isso é o óbvio. Então, eu acho que não tem muita dúvida com relação à nossa intenção de fazer aquilo que é o correto, colocar o homem certo no lugar certo. A política do governo federal é de liquidação da Previdência. A gente já tem isso visto na prática com os servidores, com os trabalhadores do regime geral da Previdência. E aqui, em Santos, servidor, no final do ano, foi aprovada, seguindo a regra do governo federal, um aumento da alíquota de contribuição dos servidores públicos. Bem no finalzinho do ano, votado em regime aquele regime de urgência, né? No apagar das luzes. Bom, isso já é uma primeira medida que demonstra o desprezo pelo servidor. Agora, na sequência, quando se aprovou a isenção de IPTU para o CAT da Ponta da Praia, Centro de Atendimento ao Turismo, né, ao turista na Ponta da Praia, se aprovou também a autorização para a suspensão de pagamentos da cota patronal do IPEV. Então, essa política, na verdade, destrói o sistema de financiamento da Previdência. Isso tem que ser revisto. Então, claramente, na nossa gestão, práticas dessa natureza não serão admitidas.
o sistema de previdência próprio, né, dos servidores públicos deve ser mantido, até porque é desse sistema que está garantida a manutenção do próprio servidor quando ele se aposentar. Essa é uma discussão que diz respeito à cidade, diz respeito à carreira do servidor, mas tem que ser tratada com responsabilidade. E os recursos da Previdência não podem ser utilizados para outros fins. Essa é a posição da nossa administração. Então, a manutenção do IPREV é um dever, né, dos servidores públicos responsáveis com a administração da coisa pública. Essa questão do IPREV é importante que a gente divida ela em dois tópicos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, o Instituto não é banco, né? Então ele não está ali para financiar nem a prefeitura, nem financiar projeto, nem para financiar absolutamente nada. Então, eu acho que isso é algo que precisa ficar, de alguma forma, consignado. Uma outra questão importante é a questão dos repasses. Eu acho que os repasses precisam ser feitos, precisam ser também planejados, né? A gente precisa também entender de que forma que a gente vai pegar a prefeitura, entender o que a gente vai poder fazer no primeiro ano, no segundo ano, mas de alguma forma caminhar para que a gente equilibre essa questão que é tão importante em relação para o servidor público. Aí ainda tem uma outra questão com relação a isso, né? Eu trabalho dando, né, consultoria para empresas, e quando você trabalha dentro de uma empresa, a gestão tem que ser o mais profissional possível para que ela de verdade atenda, né, aquilo que você precisa, de alguma forma, atingir. Quando a gente pensa em atingir objetivos em relação ao IPREV, eu acredito que a gestão precisa ser feita pelo servidor público. Ela precisa ser compartilhada, claro que precisa ser compartilhada, mas precisa estar lá à frente da gestão alguém que de verdade entenda as necessidades do servidor. E ninguém melhor que um servidor para entender as necessidades de um servidor. Essa é uma questão que, por exemplo, a gente enfrenta em relação à guarda municipal. Ou seja, você de repente tem um secretário que não é guarda, o que não faz o menor sentido. Então, acho que são situações como essa que a gente precisa repensar para que a gente possa ter uma gestão que de verdade atenda o servidor público municipal. Flávio, a questão da IPREV é uma questão muito séria, porque quando você subtrai o valor da IPREV, você não tem um planejamento, você tem que lembrar que você tem a invalidez, a doença, acidente de trabalho. As prefeituras têm essa tendência a não reconhecer as aposentadorias especiais, né, de insalubridade e periculosidade e tal. Então, a conta acaba não fechando. Isso já é uma tendência que vem do governo federal, na questão da dívida pública, que o governo percebeu que o maior custo da permanência e do aumento da dívida pública era a saúde. Então, até os próprios servidores, ele começou a criar uma sacola de produtos e subtrair os valores da Previdência. Isso não pode acontecer. Eu acho que a Previdência tem que ser levada muito a sério, tem que se fazer uma auditoria, um levantamento, e nós pretendemos fazer isso, né? E fazer com que a administração desses recursos, elas fechem a conta, até mesmo porque nós temos que lembrar que nós temos um grande envelhecimento do serviço público, né? As pessoas estão chegando uma grande parte do servidor público está chegando à sua aposentadoria, né? E aí isso tem que ser levado muito, muito a sério. O que nós pretendemos fazer com isso? Administrar, não deixar que se subtraia, em hipótese nenhum recurso daquilo que for previdência. Agora, a gente não consegue fazer isso quando uma casa legislativa vota de 14-6, né, a questão do benefício, a benefício da prefeitura, né? Então, o nosso lema é esse: administração e preservação de valores da IPREV. Infelizmente, aqui o tempo é muito pouco para a gente poder responder essa pergunta. E esse é o dilema dos candidatos: não ter tempo para poder expor aquilo que tem que ser exposto. Nós estamos encurralados pelo cronômetro. A verdade é a seguinte: quando você tem a prefeitura tirando da Previdência o dinheiro que ela vai pôr na Previdência, isto já é uma atitude absolutamente risível, porque eu tiro da fonte para onde eu tenho que colocar recursos, com a aplicação desse dinheiro
eu acabo pondo na mesma fonte. Quer dizer, eu tiro de quem tem que ficar com o dinheiro e depois dou o dinheiro, que era deles, para eles mesmos. Isso é um absurdo. Agora, como é que a gente pode aqui, em sã consciência, dizer que vai repor os índices e os níveis de antes? Sabe quanto a prefeitura, de cada R$100 que ela arrecada, sabe de quanto ela dispõe? R$5. Esta é a realidade da prefeitura. Por isso que eu comecei na minha primeira pergunta dizendo, não dá para administrar, ser gestor de orçamento. Ou você cria condições de aumento de receita e de renda no município, ou você vai continuar enxugando gelo, porque de cada R$100 que você arrecada, você tem 5%, R$5 para gastar, aonde você começa gastando? Se tudo é rombo e se tudo é carência. Então, vamos falar sério. Não adianta dizer que eu vou retomar a reposição que antes era feita. Olha, sinceramente, eu fico pensando porque a corda sempre estoura do lado mais fraco. E fico pensando mais ainda porque nós, servidores, somos o lado mais fraco, se nós temos a maior força, que é a força de trabalho. Sim, nós, porque eu já fui servidor público municipal em Santos concursado, servidor público estadual em Santos concursado, e hoje eu sou servidor público federal. Naturalmente, ao se assumir o regime jurídico único, a prefeitura absorveu uma demanda que era de CLT dos seus pensionistas. E, naturalmente, a prefeitura tem que se comprometer com o pagamento desses pensionistas e com o investimento disso. Mais uma vez, eu afirmo, como afirmei na resposta anterior, a respeito da CAPEP. É preciso despartidarizar, é preciso ter transparência, é preciso que tenhamos controle social. A partir aí também dos servidores públicos e dos sindicatos que não conseguem ter acesso a essas contas, quanto mais a sociedade. O portal de transparência, que é uma determinação legal da União, exige que você ponha à vista esses dados, mas não é assim que funciona, porque nem todo mundo tem a habilidade que um contador, não é? Que um economista tem para analisar números. Você tem que traduzir esses números para a população e deixar bem claro com quem você está compromissado, se é com a população, se é com os servidores ou se é com o seu bolso ou seus interesses partidários. A questão do IPREV revela a grande batalha nessas eleições que são também nacionalizadas. Venceu o bolsonarismo e o tucanato aqui de Santos, porque ambos estão atacando o servidor e a Previdência de forma constante. O sonho deles é destruir o serviço público e tornar ele serviço de governo e não mais de Estado. E isso se refletiu aqui no IPREV, como a CAPEP também, que vira caixa de governo. A gente tem perdas salariais, tem a destruição do IPREV, a gente tem inúmeros problemas com esse tipo de gestão. Temos um desafio imenso de poder recuperar tanto essas perdas quanto recuperar a viabilidade do IPREV. A gente tem até que ver qual que é o cálculo atuarial aí da Previdência, já que as terceirizações aumentando, isso também diminui a capacidade de arrecadação do IPREV e vai gerar um desbalanço entre quem está aposentado e quem está na ativa hoje. Então, a gente precisa recuperar o servidor, o serviço público, 100% público também, para recuperar a estabilidade financeira do IPREV. Esse é um ponto. Mas também não tem muita coisa o que fazer com o orçamento que está hoje. A gente precisa do servidor comprometido com a cidade e a cidade comprometido com o servidor e reformas progressivas que aumentem a arrecadação, para aí sim a gente poder aumentar o repasse para o IPREV e recuperar a sua viabilidade financeira. E aí eu vou falar de outra coisa. Precisamos de um banco social nosso, que o servidor seja pago por ele. Os grandes bancos pagam 30, 40 milhões para uma prefeitura para ter a folha salarial do servidor. Eles recuperam isso em 4, 5 meses. Tudo deságua no mar. Sem um sistema financeiro nosso também, pagando o servidor, pegando as taxas para poder recuperar, por exemplo, o IPREV, a gente não vai conseguir ter uma economia local que possa pagar o servidor e o servidor que esteja em compromisso da cidade com essas reformas progressivas também. Sem ele vai ser impossível de conseguir ter essa estabilidade financeira para poder valorizá-lo. Com relação ao IPREV, a gente vai não só restituir
a remessa da contribuição patronal, que foi interrompida, e de uma forma, entendemos, imoral por parte dessa gestão, que já está aí há 8 anos, como também vamos reestabelecer o compromisso inicial de uma restituição da ordem de 6% do pagamento por parte da Previdência e da Prefeitura para recuperar os prejuízos da própria Prefeitura. Então, nós temos plena consciência de que funcionário público não pode ser prejudicado por essas pessoas que se dizem com expertise na gestão pública, mas que, em verdade, só vem o interesse pessoal, partidário e dos amigos empresários deles. Vamos recuperar, vamos dar transparência à questão da previdência do funcionário público do município de Santos. Como eu falei, todas essas questões sensíveis ao funcionalismo eu conheço bem porque eu sou funcionário público. Portanto, posso transmitir a todo funcionário público de Santos se tranquilizar, porque dinheiro tem. O que existe é uma malversação dele. Nós temos muitas contas que estão sendo desviadas e que, em momento nenhum, poderiam não estar sendo adequadas aos destinos próprios. A Previdência, ao Instituto de Previdência do município de Santos, nós teremos muita cautela, muita atenção e vamos corrigir toda essa imoralidade que foi praticada. Tenho que voltar a falar sobre o uso do recurso com responsabilidade, honestidade e transparência. Esse percentual que vai gerar realmente lá na frente um problema para as aposentadorias, ele precisa ser retomado imediatamente. Agora, você precisa entender que para isso você precisa tapar todos os buracos, porque é óbvio que se você tirar de um lugar, você vai ter que colocar no outro. Então, você precisa entender essa máquina toda, todo esse funcionamento, tirar tudo que é desnecessário, e quando eu digo desnecessário, todos esses acordos, esses cabides, o amigo do amigo, eu falei até no debate o cachorro, o papagaio, porque todo mundo recebe. A gente sabe até que funcionários particulares de alguns vereadores recebem para trabalhar particularmente na casa dessas pessoas. Isso aí é um buraco, é um ralo sem fundo. Você sendo responsável em todo o resto, você tem que ser responsável em arcar também com o que é inclusive com os 6%. Eu não estou falando só do IPREV, estou falando de toda a estrutura da prefeitura. Tudo precisa ter responsabilidade. O que não dá é para ficar fazendo o que está acontecendo, para ver o que está acontecendo na prefeitura hoje, infelizmente. É um desmando, muito desnecessário, muitas coisas desnecessárias. E lógico, é óbvio, a gente tem acompanhado todas essas obras aí, absurdos, né? Fizemos até ontem uma denúncia, essa semana vai também aparecer a denúncia do desvio da água do Rebouças. Essas coisas precisam acabar. Com isso, você consegue retomar os 6% do IPREV, você consegue, inclusive, dar mais atenção ao funcionalismo. Eu não estou aqui falando por causa do funcionalismo, porque nós já pagamos os funcionários públicos. Para que você tem que acrescentar mais coisa? Para quebrar um galho de um ou para quebrar um galho de outro? Não. Responsabilidade, honestidade, transparência no uso do recurso, e nós vamos fazer tudo do jeito que manda a cartilha. Em relação ao IPREV, mais uma vez, tem que ser auditadas as contas, não é possível fazer com pessoas não capacitadas. Como tudo na prefeitura, infelizmente tem sido feito atualmente nas últimas gestões, colocam-se amigos, colocam-se pessoas conhecidas, apoiadores políticos para gerenciar, e muitas vezes não tem a menor capacidade técnica. Então, nós temos que ter pessoas capacitadas. Vamos deixar claro que IPREV é dinheiro do servidor. É um dinheiro que ele está colocando ali para ele ter uma aposentadoria. Então, é um dinheiro já carimbado para uma pessoa, para um grupo. Então, isso é muito importante a gente pensar. Veja, sem gestão profissional e sem auditoria, não é possível fazer nada. Então, nós vamos ter que ver o que acontece. Agora, retirar dinheiro para cobrir outras contas do servidor é completamente ilegal do meu ponto de vista. Por mais que passe na Câmara, tenha uma aprovação formal,
Eu não consigo ver algo que possa ser dessa forma. É que as contas da prefeitura estão completamente quebradas, porque foi feito realmente uma gestão tenebrosa até agora, nos mais de 30 anos que está o mesmo grupo no governo.